Fala galera aqui da Show, eu sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte, dia 2 de junho de 2025. Bora falar de Vascão aqui, algumas notícias, despedida de jogador, algumas coisas mais aí do Vasco, bastidores do Vasco. O bicho tá pegando pro Pedro Paulo, a cara vai cair, né, Pedro Paulo? Mas bora lá, antes de tudo, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações em todos, deixe o seu like, compartilhe, divulgue nosso canal e deixe o seu comentário, tá certo? Bora lá. O Vasco já sabe, nós já sabemos quem vai ser o nosso adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje foi feito o sorteio aí dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, lá na sede da CBF. E o Vasco, né, Pedro Paulo? Tu é largurento pra cacete. O Vasco vai enfrentar o CSA. Mas pro teu time, Pedro Paulo, CSA se torna CSA de Madrid. Temos que ter muito cuidado. A vantagem ainda maior é que o Vasco vai jogar o primeiro jogo lá e o segundo decide em casa em São Januário. Primeiro jogo do Vasco, primeiro jogo de ida, na semana do dia 30 de julho, e o segundo jogo de volta, que é em São Januário, na semana do dia 6 de agosto. Então o Vasco definido, seu adversário da Copa do Brasil é o CSA. Passar para vocês rapidinho assim como é que ficou os confrontos, né? O Atlético Paranaense vai enfrentar o São Paulo, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Flamengo, o Retrô enfrenta o Bahia, o Fluminense enfrenta o Internacional, o CRB o Cruzeiro, o Vasco pega o CSA, o Palmeiras enfrenta o Corinthians e o Bragantino o Botafogo. Assim ficaram definidos os confrontos da Copa do Brasil. Então, torcer aí para que o Vasco consiga passar, porque se ele passar, galera, quem passar para as quartas de final vai levar aí uma premiação de mais de 4 milhões de reais, né? 4.740.750 reais. Essa é a premiação para quem passa para as quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco terminou ontem a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sorte dos resultados, não foi para a zona de rebaixamento, mesmo perdendo para o Bragantino por 2-1 dentro de casa. Mais uma vergonha, né, seu Pedro Paulo? É isso mesmo. O Vasco terminou essa rodada em 15º lugar com 10 pontos. Detalhe, os 10 pontos são a mesma pontuação do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o 16º, que é o Fortaleza, também com 10 pontos. Então, o Vasco, na próxima rodada, dia 12, que vai ter a paralisaçãozinha aí por causa da conta FIFA, né? Da data FIFA, o Vasco volta a jogar dia 12, enfrentando o São Paulo no Morumbi, e precisa mais do que nunca vencer o São Paulo. Porque senão, na próxima rodada, com certeza o Vasco, se não vencer, mesmo empatando, pode ir para a zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa. Aí o que acontece? Acaba parando o Campeonato Brasileiro por conta aí do Mundialito de Clubes. Acaba parando e fica na zona de rebaixamento. Isso seria muito ruim. O Diniz vai ter aí um mês para treinar e tudo mais, mas aí ainda assim fica complicado, né? Então é importantíssimo que o Vasco consiga vencer o São Paulo na próxima rodada, tá certo? O Vasco com essa derrota aí, todo mundo vem passando o Vasco. Olha só, até o Mirassol, cara, que é calouro, tá em sétimo com 17 pontos na frente do Vasco, que tem uma folha salarial muito maior do que a do Mirassol. É vergonhoso isso pra você, né, o Pedro Paulo? Cara, acho que Pedro Paulo tá conseguindo a proeza de ser pior do que Jorge Salgado e Serviço junto. E ó, passar pra vocês aqui outra informação. A bomba São Januário, o Vasco, tá nitroglicerina pura, porque o Edmundo já disse que vai começar a soltar as merda, as bombas aí, tá certo? Escândalo aí em questão de contratação, esquema em contratação, esquema em contrato com patrocínio, a prestação de serviço. É uma porrada atrás da outra que tá pra sair aí. Então, ó, Pedrinho corre o risco até de ser, ó, despachado, impeachmentado. Então, a pressão tá muito grande dentro do Vasco para ele, tá certo? Todo mundo, Salvador, né, o escolhido por Deus aí, a máscara tá caindo, né, Pedrinho? O bom moço tá mostrando quem é realmente. Vai vir à tona tudo, tá certo? A carinha é o lobo com pele de cordeiro, é o que nós estamos vendo aí, tá certo? Então, ainda tem uma parte da imprensa aí que fica lambendo o saco do Pedrinho, porque é amiguinho, porque era bonzinho, trabalhou na imprensa. Aí tem uns bunda mole aí, bunda rachada, que ficam tentando arrumar um jeito de proteger isso, né, Rica Perrone? Né? Como é que vai fazer? Fez um vídeo ontem. Como é que vocês querem que o cara faça tudo em um mês? O problema não é esse, Rica Perrone, podia levar mais tempo. O problema é prometer que não cumpriu nada, passando pano, encobrindo as bandidagens, safadeza
os roubos, as falcatruas dentro do Vasco na direção anterior, e ele está sendo conivente, ajudando a esconder tudo isso. O problema é esse, Rica Perrone. A torcida não está puto cobrando que o Pedrinho não tá conseguindo resolver tudo em pouco tempo, não. A torcida está ficando puta porque está vendo que o cara é um pilantra, que o cara enganou todo mundo, não cumpriu uma promessa de campanha, que no mínimo era o quê? Transparência e punir quem destruiu o Vasco para vender para 777 e punir essas pessoas que fizeram todas essas sacanagens dentro do Vasco com a venda, ganhando dinheiro, tá certo? Punir e tirar todos esses contratos que beneficiaram outras pessoas para enriquecer dentro do Vasco. E ele, no final das contas, não só está, nossa administração não está só não punindo e não botando para fora e mostrando quem são, como também já tem denúncia de que essa administração dele está envolvida em muitos desses problemas. É isso, Rica Perrone, que a torcida está puta, tá certo? Ele prometer que ia fazer o time melhorzinho, não cumprir, ele me querer enganar a torcida, querer fazer a torcida de palhaço, tá certo? É ele enganar a torcida com o seu Felipe, que está fazendo besteira, ao invés de afrontar a torcida, está pedindo para a demissão do Felipe. E o que ele faz? Ao invés de demitir o cara que está só fazendo cagada, ele, pelo contrário, ele melhora o cargo do cara, o cara ganhando mais de 1 milhão. É isso, Rica Perrone, que ele tá puto. Então não vem com essa história de querer ficar defendendo porque é amiguinho de imprensa, porque a gente aqui não vai passar pano e vai continuar cobrando sim. E se estiver fazendo errado, vai ser cobrado, tá certo? Vamos parar com esse negócio de cooperativismo, tá? É isso aí. Então, era isso que a gente ia falar relacionado a essa situação. Payet tá realmente deixando. Lembra que eu até participei da live lá e falei que achava que o Payet não voltava? Quando o Vasco anunciou que tinha liberado ele para resolver problemas particulares, eu falei, ele tá indo para não voltar. E é isso mesmo que está acontecendo. O Vasco já sinalizou que está conversando com o Payet e o empresário dele para que possam antecipar o encerramento do contrato do Payet, que vai até julho de 2025. Mas como vai ter essa paralisação aí? Está tendo a paralisação da FIFA. Vai ter mais a paralisação do Mundialito. O Payet está voltando de contusão ainda, está se recuperando daquela lesão no joelho. Então provavelmente não jogaria mesmo, então o Vasco está vendo se consegue antecipar. Até porque o Vasco ainda deve luvas para o jogador, imagem, deve para o empresário do jogador. Por isso, está mais difícil, vai estar tentando arrumar um jeito de negociar isso, de que forma que fique bom para os dois. Tá certo? Então o Payet não deve voltar realmente mais para o Brasil, nem vestir mais a camisa do Vasco. Quem viu o Payet jogar, viu. Quem não viu, não vê mais. Tá certo? O Vasco, agora, o próximo adversário do Vasco vai ser o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, mas só na quinta-feira do dia 12. O jogo vai ser no Morumbi, às 21h30. Vamos aguardar aí para ver que o Diniz vai ter esse intervalo aí, agora um bom intervalo, Diniz, para você botar a galera para treinar, tá certo? E até agora não se fala em executivo de futebol, a gente só está vendo aí as pilantragens acontecendo no Vasco e ninguém toma uma atitude, tudo levando na moda cacete, tá certo? E aí a gente só vai vendo esses problemas se acumulando, tá certo? O Diniz vem aí, falou que planeja aproveitar a data FIFA para dar uma mexida, uma arrumada no Vasco, para ver se ele consegue fazer com que o time melhore. O que está precisando, Diniz, é de jogador, porque você não tem material humano. Então dá para se passar um pano no Fernando Diniz por conta do material humano dele, que é escasso demais. Então, galera, era isso que a gente ia conversar com vocês hoje aí, a respeito do Vascão da Gama. Falamos aí para vocês a respeito do adversário, do Vasco da Copa do Brasil. Falamos as notícias que estão envolvendo o Vasco, né? Deixa eu puxar aqui para ver se tem mais alguma novidade, alguma notícia mais atualizada do Vasco. Vamos ver aqui. Carlos Amoedo, deixa eu dar uma lida nessa mentira aqui, porque dessa diretoria, né, cara? Carlos Amoedo dá a entender que Vasco só contratará reforços na janela que se inicia em julho. Tá arriscado e não via ninguém, meu irmão. Essa diretoria aí, além de não ter competência para contratar ninguém, é caloteira. É 171, então ninguém quer trabalhar pro Vasco mais por conta desse pilantra, dessa turma aí do Pedrinho e sua trupe, tá certo? Em entrevista na CBF, o CEO
da SAF do Vasco, Carlos Amoedo, deixou a entender que a diretoria não contratará reforços nessa janela de transferência que vai até o dia 10 de junho. A prioridade é contratar o executivo e trazer jogadores só na outra janela. Vai fechar a janela, vai abrir janela, vai fechar a porta, vai abrir porta, vai fechar o cacete. E esse imbecil não vai contratar ninguém que nem foi da outra vez. Vai ficar só enrolando e quando trouxer vai trazer bomba, que nem foi das outras vezes, tá certo? Das outras vezes. É, meu irmão, tá difícil, tá difícil. Vasco é notificado pela FIFA por dívida com o Nil Old Boys na Copa dos Forza. Olha, ó, falei pra vocês que podia pintar outro transfer. Bom, aí conseguiu se livrar daquele do Adson. Mas eu não sei se vai conseguir se livrar desse não, ó. Vasco é notificado pela FIFA por dívida com o Nil Old Boys pela Copa de Forza. A FIFA deu razão ao Nil Old Boys da Argentina e o Vasco deverá pagar 2,645 milhões de dólares por uma dívida pela contratação do Forza. O clube brasileiro alega que o montante devido está sujeito à recuperação judicial e a forma de quitação será estabelecida a partir da aprovação do plano de processo em curso. Todo mundo, esse pilantra caloteiro, está botando tudo... Rapaz, é muita pilantra. Esse cara é um caloteiro, pilantra, safado, essa turma do Pedrinho, viu? Todo mundo, tudo, ele está botando a desculpa, jogando no rabo dessa recuperação judicial. A decisão se dá por uma dívida nos valores envolvendo a contratação de Juan Esforza, ocorrida em dia 6 de fevereiro de 2024. A FIFA dá até 45 dias para o Vasco pagar a dívida. Se isso não acontecer, o clube será sujeito a um transfer ban. Veja os valores detalhados, olha só. 2,3 milhões de dólares líquidos como valor pendente, mais 15% de juros ao ano. 15% de juros ao ano sobre o valor de 1 milhão de dólares líquidos a partir de 23 de dezembro de 2024, até a data do efetivo pagamento. Cara, é muito dinheiro e essa turma não paga ninguém, não pagou ninguém, cara. Ele assumiu o Vasco, não pagou ninguém, continua não pagando. E agora mais ainda com essa desculpa da recuperação judicial. Ele entrou no Vasco, tá pior do que a 777, galera, é isso aí. Mas essa é a notícia do Vasco. Pedro Paulo não faz a gente ficar feliz, nenhum jeito, nem dentro de campo, nem fora de campo, pelo contrário, ainda tem a coragem. A torcida pedindo para mandar embora o Felipe, aí ele confronta a torcida, não. Em vez de mandar ele embora, ele melhora o cargo, tá? Promove o Felipe Maestro. É, parceiro, tá bom para você? Quem mandou você votar no Felipe, no Pedrinho? Quem mandou você pedir SAF? Tá aí, ó. Agora senta na mamona e segura, parceiro, é isso aí. Quem mandou você? Vocês pediram Pedro Paulo, vocês pediram SAF. Agora aguenta a matiola, meu irmão, tá certo? É isso aí. Saudações vascaínas. Deixe o seu like, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal do Jura, ative o sininho de notificações. Valeu!